Paz de Cristo a todos. Gostaria de deixar para estudo e meditação da Palavra de Deus um assunto extremamente necessário para os nossos dias. Este assunto se refere a, infelizmente, a forma errada que muitos estão usando e fazendo. O tema aqui centrado fala a respeito do meio pentecostal e as extravagâncias que acontecem nesse meio. Primeiro, quero deixar bem claro que eu faço parte desse meio e eu tenho experiências. Eu tenho visitado algumas congregações que aderem ao movimento pentecostal. Então, deixando bem claro, eu tenho conhecimento do que eu estou falando. Eu não estou sendo ignorante quanto a este assunto. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32, nos diz: pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Por quê? Vamos primeiro deixar claro o que Paulo está se referindo neste capítulo e neste versículo. Primeiro, no versículo, o espírito dos profetas não está se referindo ao Espírito de Deus. Repare que é minúsculo e não maiúsculo em algumas traduções. Espíritos. Sabemos que o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. Assim cremos. Nós cremos na tricotomia. O ser humano tem um espírito. E se você for procurar, se você estudar, o espírito humano é onde se encontram as sensações e as emoções. Em alguns textos da Bíblia você vai perceber isso. Em Provérbios 16, 18 diz que ele é altivo. Em 1 Samuel 1,15 diz que ele é atribulado. Em Provérbios 16, 19 diz que ele é humilde. E em Salmos, Ezequiel diz que lá se torna nelas objetivas, subjetivas às graças divinas. Observe que no contexto do capítulo 14, agora vamos para o capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo ele exorta, ele corrige aquela igreja para usar os dons espirituais de forma correta. E no mesmo capítulo, no final do capítulo, no versículo 40, ele diz que enfatiza a importância de usar com ordem e decência. 1 Coríntios 14, 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Repare também que no capítulo 14, Paulo enfatiza dois dons que ele considera os principais: o dom de línguas e o profecia. Dado que exatamente eles têm que ser usados com ordem e com decência. Infelizmente, a igreja de Corinto estava em falta nesses requisitos pedidos por Paulo. Eles usavam ao contrário, exageradamente e de forma desordenada. Percebe que hoje, no meio pentecostal, mais especificamente, esses dons são usados de forma exagerada e desordenada, porque infelizmente, como foi citado o Espírito, que ele é responsável pelas sensações e emoções, as pessoas estão mais preocupadas em sentir e se emocionar. E vão em multidões procurando isso, sentir e emocionar. Infelizmente, as pessoas que veem isto, pessoas que ainda não tiveram oportunidade de chegar até Cristo, ainda não conhecem, elas são impedidas. Por quê? Por essas extravagâncias, por essas situações, e ficam escandalizados. E isso impede que eles cheguem e ouçam a palavra e sejam transformados e sejam edificados através dela. Mas sabe por que isso acontece
mais especificamente no meio pentecostal? Porque eles confundem o que eles dizem ser batizados pelo Espírito Santo, eles confundem o que é ser cheio do Espírito Santo. Meu irmão, ser cheio do Espírito Santo não é pular, não é rodopiar, não é chorar, não é gritar. Emoções, sentimentos. Eu gosto de um pregador porque ele é bastante sincero em suas palavras e é um verdadeiro homem de Deus. Ele disse em uma de suas pregações: o Espírito Santo é Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo é o quê? Ser cheio de Deus. Quais são os atributos de Deus? Deus é amor. Então, se eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio de amor. Deus é misericordioso. Então, se eu sou cheio do Espírito Santo, o que eu sou? Misericordioso. Eu sou cheio de misericórdia. Deus, ele é o quê? Santo. Então, se eu sou cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, então eu estou me santificando. Como nos dias de hoje, a igreja de Corinto ela dava mais importância aos dons, mas elas desprezavam a vida por trás dos dons. Tanto que a igreja de Corinto é se referida como uma igreja carnal, uma igreja que, mesmo repleta de dons, havia no seio dela contenda, ira, peleja, dissensões. Então, primeira coisa que devemos entender: ter dons não significa ser salvo. Porque o próprio Jesus Cristo disse em Mateus 7, 22 e 23: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, Jesus dirá a todos: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a maldade, a iniquidade. Temos que entender que os dons eles são concedidos pelo Espírito com o único propósito: edificar o corpo de Cristo. E nessa distribuição é necessário que aquele que tem, aqui em caso referido às línguas, tenha um domínio sobre ele. Por isso, o espírito do profeta é sujeito ao profeta, a controle, a domínio próprio. Lembra um dos frutos do Espírito Santo descrito em Gálatas? Temperança, domínio próprio. Mas infelizmente, desde os tempos da igreja primitiva, já havia esse mau uso dos dons. O apóstolo Paulo fala no versículo 23 de 1 Coríntios, no capítulo 14: se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar, porque é isso que fazemos, e todos falarem em línguas, e se entrar um indouto, um incrédulo, uma pessoa que não professa a nossa fé, não dirão porventura que estáis loucos? Percebe que a situação descrita por Paulo, ela se repete em nossos dias. Infelizmente, em muitos casos, não com o uso dos dons, mas de manifestações exteriores, pulos, rodopios, gritaria, choro alto. Por quê? Não entenderam ainda que tem domínio. E muitos, ao participarem de reuniões como essas, saem o quê? Confusos. E muitos deles ainda saem difamando as manifestações que, claro, são absurdas. Por quê? Porque não tiveram ainda a oportunidade de ter conhecimento sobre isso. Paulo diz: não dirão porventura que estáis loucos? Percebe que a falta de conhecimento das Escrituras tem promulgado um sincretismo religioso que infelizmente é infernal. E muitos deles trazem práticas místicas para o quê? Para dentro dos templos, para os cultos eclesiásticos. E olha o que Deus diz ao profeta Oséias. Olha o que Deus disse através do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porquanto rejeitastes o conhecimento, também eu, que é em Deus, rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Somos sacerdotes, somos nação eleita. Visto que te esqueceste da lei de quem? Do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Infelizmente, a falta de conhecimento do que eu estou trazendo agora para cada um de nós, para nos analisarmos, examinarmos, tem promovido a disseminação dessas manifestações extravagantes e de sentimentos e emocionais.
Percebe que Deus ele não veio, ele não quer, o propósito dele não é esse, mexer com as suas emoções. E sim, ele quer transformar a sua vida. Ele quer te dar uma nova vida em Cristo Jesus. E temos que perceber que a nossa vida com Deus é a todo tempo, não só em momentos. Emoções, sentimentos, eles passam. Mas a vida com Deus é dia a dia. Intimidade, busca, estar com Ele, viver com Ele, estar na presença dEle. Então não permita que a falta de conhecimento seja escândalo para o seu próximo. Sabemos que é bom sentir, sabemos que é bom se emocionar, mas saiba que ser cheio do Espírito Santo não se resume em estar em um culto, em se emocionar ou sentir, e sim em ser transformados por intermédio de sua palavra. E através de nossas vidas, pessoas venham a conhecer, porque eles entrarão e verão a pregação, tanto através de nossas vidas, como através de nossas falas. Que Cristo Jesus abra o nosso entendimento, para que possamos ter conhecimento do que de fato é ser cristão dia após dia. Não vivendo de emoções, não, nem de sentimentos, mas uma vida diária com o Criador dos céus e da terra, porque Ele virá e assim estaremos com Ele para sempre. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.